Você pode abrir a Bíblia. Nós estamos numa palestra sobre eu e a minha casa. Diga, eu e a minha casa. Então nós estaremos aqui ministrando sobre eu e a minha casa. Alguém diz assim: pastor, não podia ser eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Sim, esse seria a palavra de Josué. Mas só depois, no final da palestra, é que você vai poder dizer que eu e a minha casa. Por enquanto é só eu e a minha casa, tá certo? Pergunta a esse irmão: como é que está você e a sua casa, irmão? A casa de Josué dizia: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E você diz o quê? Eu e a minha casa. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? O que você diz? Eu e a minha casa. Então nós estamos no livro de Gênesis. Hoje nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso de número 24. Eu quero compartilhar com você. Nós vamos continuar sobre a palestra. E toda casa precisa de um homem. E todo homem é o pilar central de uma casa. Então eu quero continuar. Nós começamos eu e a minha casa e as maldições. Eu e a minha casa. E agora nós vamos tratar sobre, hoje, um homem perfeito. Existe esse homem perfeito, irmão? Um homem perfeito. É uma linguajar de um homem perfeito. Gênesis capítulo 2, o verso 24, diz assim o texto: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. O que eu quero deixar ao seu coração é que todo, ou não é 100%, não é totalidade, mas todos almejam se casar. Os homens desejam se casar. Os jovens querem se casar, as mulheres desejam se casar. E alguns ou outros que nasceram com um dom de ficarem só, mas na sua maioria a regra é se casarem. E a preocupação maior é com quem casar. Com quem casar? Essa é a maior preocupação. Inclusive nós vivemos tempos na minha mocidade em que tinha uns profetas que profetizavam para a gente casar, entendeu? E eles levavam dos lados, ia lá, buscava um jovem, levava lá aquela outra jovem, dava a mão e profetizava. Deus não arruma casamento. Então guarde isso. Deus não arruma casamento. Deus abençoa. Deus prepara. Apresenta. Mas Deus não arruma casamento. Deus não sai procurando casamento por irmão casar. Você não. É você que vai escolher com quem você vai casar. Então, as pessoas ficam perguntando como casarem. Então, quando Deus formou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. O Éden é uma palavra complicada, mas é uma palavra em hebraico. E essa palavra chamada Éden quer dizer deleite. Deleite. Éden não é o jardim. Éden é o lugar. Entendeu? Éden não é o jardim. Éden é o lugar. E Deus colocou um jardim no Éden. Deus colocou um jardim no Éden. Então, o lugar do jardim. Tudo indica que os estudiosos ainda brigam, e até hoje, esse dia eu estava vendo, eles tentando achar o lugar na terra onde estava o jardim do Éden, entre os 3 rios, Tigre e Eufrates, né? Os rios Tigres e Eufrates, e também o que corta a terra de Cush. Então esses 3 rios, eles acham que o Éden estava ali no meio, e eles procuram até hoje o lugar do Éden. Quando Adão pecou, o Éden foi tirado. O Éden, na verdade, é um lugar na terra onde tem um ponto com uma porta aberta ligada ao céu, cuja atmosfera do céu está na terra. Isso é Éden, é um paraíso. Então, quando Deus colocou o homem no jardim, na atmosfera do céu, Deus criou o homem e colocou o homem na atmosfera do céu. Então Deus colocou o homem e colocou no Éden. Então a primeira coisa que Deus fez é colocar o homem no Éden, no jardim, em contato
junto com ele. Então, na viração do dia, Deus encontrava com esse homem. Todo dia, na viração, aqui nós viramos o dia meia-noite. Em Israel vira o dia 6 horas da tarde. Na verdade, nós não sabemos na viração do dia. Para os judeus, o dia termina às 6, às 18, para começar um novo dia. Para nós começa às 0 hora, à meia-noite. Para os judeus é de luz a luz. Para nós não, para nós começa às 0 horas, à meia-noite. Na viração do dia, Deus encontrava com esse homem, entendeu? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, principalmente as mulheres, as que casaram e aquelas que desejam casar, é encontrar um homem que esteja no jardim. É o primeiro passo, porque Eva, quando abriu os olhos, encontrou Adão, e Adão estava no jardim, na presença de Deus. Então o maior segredo do casamento é encontrar um homem que esteja na presença de Deus, na atmosfera do céu, entendeu? Uma presença em que a mulher precisa encontrar esse homem. É que algumas mulheres jovens, elas se encantam com o Adão, e elas encontram o homem fora da presença de Deus, e querem pregar o evangelho para ele, e trazer ele para a presença de Deus. É uma luta, aí é o primeiro empate, que o primeiro segredo para uma vida é encontrar um homem na presença de Deus. Esse homem pode vir à presença de Deus por causa desta mulher. Mas quando se encontra, a primeira coisa que Deus fez é colocar o homem na sua presença. Então o grande segredo da vida é que essa mulher conheça um Adão que esteja na presença de Deus. Esse é o primeiro segredo da vida. O segundo segredo é que esse homem precisa, para casar, trabalhar, porque não é bom que o homem viva só. Então a segunda coisa que Deus deu para esse homem é um trabalho. Então essa mulher que quer casar precisa achar esse homem na presença de Deus, e esse homem precisa ter um trabalho. Se esse homem não tiver um trabalho, ele vai dar trabalho. Então o segundo conselho de Deus, e é o segundo conselho da Bíblia, é que esse homem precisa trabalhar. Gênesis 2:15 diz que Deus tomou o homem e pôs no jardim para lavrar e para guardar. Então esse homem precisa ter um trabalho. Esse homem tem que sair cedo e tem que ir trabalhar. Esse homem não pode ficar assistindo televisão e ficando deitado no sofá enquanto a mulher vai trabalhar. Esse homem não pode ficar olhando criança, arrumando alguma coisa para fazer na vida, pastor Jesus. Não pode. Não pode, esse homem não pode ficar jogando bingo, arriscando a sorte, enquanto a mulher volta, e esse homem ainda fica esperando ela voltar para fazer comida e janta para ele. Não, esse homem tem que ter um trabalho. Esse homem tem que ter um trabalho. Porque homem cansado já dá trabalho, e descansado aí o trabalho é dobrado, irmão. Então esse homem tem que chegar em casa cansado, entendeu? Você tem que chegar cansado. Esse homem tem que chegar cansado. Então Deus deu a esse homem um trabalho. Então a gente precisa entender, ele tem que tornar desse homem é uma inspiração de Deus, um trabalho. Você precisa entender isso. Então Deus coloca o verso, isso lá, o Éden, lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Tem uma outra, a minha tradução vai dizer que é lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Então Deus colocou esse homem no jardim para que ele pudesse lavrar esse jardim e guardar esse jardim, para obter desse jardim, para cultivar esse jardim e obter dele o melhor da terra. Então Deus instruiu esse homem a cultivar. Deus quer que esse homem tire o melhor da terra. Deixa eu dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Todos os homens imaginam uma mulher, mas essa mulher que esse camarada imagina para casar só existe na cabeça dele. Só na cabeça dele que existe essa mulher. Você sabe essa mulher perfeita? Só na cabeça dele, pastor.
Só na cabeça dele. Essa mulher perfeita que esses homens imaginam para casar, só na cabeça dele, só nos sonhos dele. Então quando esse homem casa, essa mulher que você casa, ela não é perfeita, ela não é completa, ela é cheia de defeito, e você vai ter que cultivar esse jardim até que ele produza. E se depois de 20 anos essa mulher não ficou do jeito que você pensava, é que você é um mau agricultor. Você não sabe cuidar da terra, entendeu? É 20 anos cuidando da mulher, e se essa mulher não ficou igual na sua cabeça, o problema é só seu. Diga, o problema é só seu, irmão. Porque você vai ter que cultivar essa mulher. Eu estou pregando para você hoje, estou falando para você hoje, eu e a minha casa. Você precisa cuidar, cultivar. Cultivar. Não existe uma mulher perfeita. Não existe um casamento perfeito. Não existe. Existe um jardim que precisa ser cultivado. E aí eu vou entrar a palavra de Jesus, e disse Jesus: ame a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Diga comigo: Jesus tem uma esposa, e Ele está cultivando essa esposa até hoje. Olha para esse irmão, diga: você já era pior, viu, irmão? Você já era pior. Você já melhorou muito. Jesus já trabalhou em você demais, já lavou você, já tirou as suas manchas, já tirou os seus defeitos, já mudou o seu vocabulário, já mudou a sua aparência, já ensinou você a cantar, já ensinou você a dar glória, já ensinou você a adorar, já ensinou você a amar. E Jesus continua ainda trabalhando. Aí, Gil, Paulo diz assim que Jesus vai casar com uma noiva sem mancha, sem ruga, sem defeito. Olha para esse irmão e diga: se a sua mulher ainda tem muito defeito, é que você está trabalhando muito pouco, irmão. Jesus disse que Ele está trabalhando em nós, que a noiva que Ele vai casar é sem ruga, sem mancha, sem defeito e sem coisa semelhante, e que quando nós chegarmos no céu, segundo o Salmo 45, o céu vai parar para ver a noiva de Jesus entrar, dizendo: quem é essa que vem? É porque Jesus faz 2000 anos que Jesus está trabalhando na sua noiva. 2000. Aí Jesus olha para nós como marido e nos dá um conselho: marido, faça igual eu estou fazendo com a minha noiva. Entendeu? É isso que Jesus está falando dela. Leva ela lá para passar um ferro quente, dá uma ajeitada, irmão. Melhora, Jesus, melhora isso aí. Entendeu? O que você precisa é trabalhar. Não gostou da roupa? Está muito curta, está muito apertado, está fora de número, está muito desgotado, está muito debotado. É simples, meu irmão. Não critique, não fale mal, não exponha, não chame ela de prostituta, não tenha ciúme. Põe ela no carro, segura e fala: meu amor, nós vamos dar uma voltinha hoje. Leva ela lá no centro com um cartão, fala: vamos trocar a roupa, vamos arrumar a roupinha para você, escolhe aí. Você vai trabalhando, ela volta feliz e ela volta te amando ainda mais. Mas sabe o que você faz? Você começa a pôr defeito, começa a colocar: diz, está muito ruim, essa roupa está muito agarrada, esse negócio está muito feio, esse negócio está muito degotado, isso aí está aparecendo. Aí ela vai te odiando mais, te odiando mais. Jesus está dizendo para os maridos hoje: cultive, diga comigo, cultive, que esse seu jardim vai florescer. Mas tem homem que fica olhando o jardim dos outros. Tem. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Tem, pastor Valmir, tem homem. Tem homem que tem um monte de mulher no Facebook. Mulher dos outros. Não é dele. E ele fica curtindo, mandando coraçãozinho, admirando. Diga comigo: cultive
o seu jardim e para de ficar de olho grande no jardim dos outros. Cultive o seu jardim. Jesus está trabalhando em nós. Jesus, a noiva de Jesus não é desdentada, não é escabelada, não é manchada, não vai casar. A noiva de Jesus não vai casar de mini saia, nem de mini blusa. Não foi o que ele falou? É um vestido longo, finíssimo, bordado. A noiva que Jesus vai casar. O Salmo 45, que é o casamento. Coloque lá, ô Júnior, o Salmo 45, que é o casamento da igreja. Olha para você ver o Salmo 45. Ele vai mostrar o verso 8, a veste de Jesus, a veste do noivo. Todas as suas vestes cheiram mirra. Essa é a veste do noivo. Aloás e cássia, desde o palácio dos marfim, onde se alegram. As filhas dos reis estavam entre as donzelas, e à tua direita estava a rainha. Quem era a rainha? A rainha é a noiva, a rainha é a igreja, a rainha é quem está no casamento. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina o teu ouvido. Esquece a casa do teu pai, esquece a terra, esquece da onde você veio. Ele vai dizendo, e o verso 11, ele vai falar sobre o casamento, dizendo: o teu rei te afeiçoará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-lhe. A filha de Tiro, que são as filhas, são os anjos, estarão ali para dar presente. Os ricos do povo suplicarão o favor da igreja, e a filha do rei toda ilustre no seu palácio, e as suas vestes de ouro tecido. E o 14 vai dizer que ela é bordado. Levá-los ao rei com veste bordada, e as virgens lhe acompanharão e trarão a ti. Esta é a igreja que vai casar com Jesus. Jesus está trabalhando nos nossos vestidos até hoje no culto de ensinamento. É aqui. Sabe aonde borda o vestido da noiva? Aqui no culto de ensino. É aqui que borda. Os vestidos são bordados, certo? E as 10 virgens não é a igreja, são os obreiros que estão bordando. Por isso que 5 obreiros é louco e 5 é prudente, porque tem uns pastores loucos também. 5 é louco que não tem azeite. 5 são pastores que tem vasilha, mas que as suas lamparinas estão apagadas. 5 são pastores que não têm compromisso. 5 são pastores que não estão esperando Jesus. 5 são pastores que estão esperando em dinheiro, parte financeira, não estão preocupados com o vestido da noiva. Mas tem 5 que está dormindo só com um olho, mas a lamparina ainda está cheia, e ele está bordando o vestido da noiva. É eles que vão apresentar a noiva a Cristo. Paulo disse: nós deveremos apresentar com alegria e não com tristeza. Então, o que Deus está falando conosco, que os homens precisam cultivar as suas esposas. Quantas mulheres frustradas, tristes, porque os homens acham que a obrigação deles é dar comida. É só isso. Eles colocam arroz e feijão e acabou. Eles acham que um casamento de 50 anos vai durar com arroz e feijão. Então o que eu quero deixar no teu coração é que a palavra do Senhor tira nossas manchas, e que as roupas, Deus cuida da igreja. Então ele dá um conselho aos Efésios: marido, ame as vossas mulheres, como Cristo ama a sua igreja e se entrega por ela. Então nós devemos cultivar. E diga: cultivar não é fácil. Diga: cultivar não é fácil. Tem hora que cutuca o dedo, tem hora que a terra é dura, aí você vai cultivando. Eu estou falando aqui com homens casados,
Se olhar para o pastor Jesus, o pastor Laércio, pastores que estão aqui casados há mais de 40 anos, suas esposas eram iguais quando vocês casaram? Não, cultivou muito. Muito. Tem que cultivar. Tem que ir melhorando. Tem que ir trabalhando. Então quem casa com uma mulher perfeita na cabeça, só na cabeça dele, não vai ver daqui 20 anos como é que essa mulher vai estar. Você tem que cultivá-la. Você precisa cuidá-la. Você precisa ser o incentivador. Por mais que o negócio não saiu bom, mas você tem que ser o primeiro incentivador. E diz: esse negócio ficou bom demais, esse negócio vai dar certo. Não é jogar fora, não é chutar. Não é. É ser o incentivador. E quem que faz isso? O marido. O cabeça. Quem cultiva a terra. Quem continua cavando a terra. Quem continua trabalhando na terra. Então Deus está dizendo que essa segunda coisa é que a gente precisa cultivar a terra. Eu lembro de um marido, isso é real. O marido chegou em casa, a mulher não tinha feito ainda o almoço. Ela se distraiu com o telefone e acabou não fazendo a comida, mas ele tinha horário de voltar para o serviço. Então não deu para fazer mistura, só deu para fazer o ovo. Então quando ele chegou, a comida o arroz estava quase pronto, o feijão, mas ela estava fritando o ovo naquela pressa, porque ela se distraiu com a mãe no telefone e o negócio ficou complicado, pastor Jesus. Quando chegou, o marido viu que só tinha ovo. O marido jogou o ovo com a frigideira e tudo. E ele diz: onde já se viu trabalhar 30 dias para comer ovo? Quando ele jogou o ovo, o cachorro pegou o ovo no pulo, irmão, e comeu o ovo que era dele, que era para ele comer no almoço. A gordura passou, caiu no quintal, as galinhas foi picando tudo. A mulher ficou nervosa, pegou o cabo vassoura e desceu na cabeça dele. O homem foi embora bravo, irmão, bravo, sem almoçar. O cachorro comeu o ovo, ele chutou o cachorro, entendeu? O cachorro comeu o ovo, a galinha picou toda a gordura que caiu no quintal, levou uma acabada de vassoura e ainda foi trabalhar sem comida, porque ele não sabe cultivar. Ele não sabe. Se ele soubesse cultivar, ele deixaria a esposa dele com remorso, mas ele não soube cultivar. A cultivação é algo que a gente precisa aprender, e a Bíblia vai dizer. Então, aos casados, cultive. Aos que vão casar, aprenda a cultivar. Por que você vai casar, irmão? Porque você leva flor, fica lá na porta da janela tomando chuva, sem guarda-chuva, fica mandando coraçãozinho a vida toda. É só casar que você vai ver. Casou, diz o pastor Claudio Duarte que casou, os bichinhos crescem, que era um ursinho, agora virou uma anta, que era um docinho, agora virou um jumento, e aí vai para lá. É só casar que o negócio multiplica, as coisas complicam, e esse perde a cultivação da vida conjugal. Então, ao homem que está aqui, e eu quero compartilhar, cultive. Não é fácil, mas cultive. Essa é a mulher com quem você casou, e essa é a mulher com quem você deseja casar, mas ela não é perfeita. Cultive. Cultive, porque ela vai dar fruto. Cultive, porque vai dar resultado. Diga: cultiva. Cultiva, irmão. Nem que a terra seja dura, mas cultive. Umas demoram mais, outras menos, mas você tem a responsabilidade de melhorar. Então Deus disse ao homem: guarda o jardim,
guarda o jardim. Por isso que o homem deve defender a sua casa, a sua família. O homem deve defender os seus filhos. O homem deve defender a sua esposa. O homem deve ser o defensor. Seus ossos é mais fortes, a sua estrutura é mais grossa, ele é mais áspero. É para defender, não é para bater, não é para medir força, não é para humilhar, não é para perseguir. Ele é para defender. Guarda o teu jardim, guarda a tua casa, guarda os teus filhos, guarda o teu jardim. Deus disse: cultive e guarda, cultive e guarda. Então Deus está falando para cultivar e para guardar o seu jardim. É para defender. Defenda como aquele guerreiro de Davi defendeu o seu campo de lentilha. Defende. Deixa eu dizer algo para você. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Mas como marido, ele causou 8 feridas em Sara. Sara teve 8 feridas causadas pelo próprio marido. Abraão, 8 feridas. A Sara foi ferida pelo próprio marido. Pelo próprio marido. E eu digo a você, tem mulher ferida pelo próprio marido, e depois tem que deitar com ele. Abraão causou 8 feridas em Sara, ao ponto de entregar ele na mão do rei, ela para o rei dormir com ela. Depois Deus não deixou. Mas imagina o coração dessa mulher. Imagina essa mulher ser banhada, ser perfumada, ficar em piscina de cheiro, vestir uma roupa para uma noite, para dormir com um rei que o marido entregou. Deus não deixou, Deus desceu. Mas imagine como essa mulher foi embora. 8 feridas. Eu estou falando do pai da fé. Eu falei isso uma vez, as irmãs ficou brava. Eu falei, não adianta ficar brava. É verdade. Abraão causou 8 feridas em Sara. O maior homem para ser representativo de família é Jó. Você quer um homem que representa uma família? Jó. Davi nos dá um exemplo de guerreiro, mas como pai perdeu todos os seus filhos. Davi orou por tudo. Orou para ir na guerra, orou para voltar da guerra, orou para conquistar Jerusalém, orou para trazer a arca, orou para fazer culto, orou para fazer salmo. Só não orou pelos filhos e pela mulher. Não tem uma oração de Davi pelos filhos da Bíblia. Olha para esse irmão, diga agora: os Abraão ficou tudo quieto, irmão. Não tem. Você quer um homem para representar a família? Jó. E levantando de madrugada, sacrificava pelos seus 10 filhos. Você quer um pai levantar de madrugada e orar para 10 filhos? E você vê um homem que a mulher disse e o abandonou, assim na sua dificuldade toda, e ele continuou com ela, e ainda teve mais 10 filhos com a mesma mulher. Então o que eu quero deixar ao teu coração é que Deus nos deu um jardim para cultivar. Então você precisa guardar o seu jardim. Guarda, é seu. Guarda, proteja, viu? Proteja o seu jardim. No jardim de Deus não tem segredo. Se esse seu celular tem uma senha e essa sua mulher não sabe, você está em pecado. Porque ambos serão uma só carne. Tem uma divisão, e aonde tem uma divisão, Satanás entra no meio. O texto vai dizer que há uma divisão. Então a Bíblia vai dizer assim que nós devemos guardar.
Deus disse ao homem, o quarto, o que Deus disse ao homem? Para que o homem guardasse a sua palavra. Não disse a Eva. A Eva comeu da árvore porque Adão falou para ela, mas Deus não falou para Eva não comer do fruto. Deus falou para Adão. A obrigação de conhecer Deus e a palavra é dos homens, de instruir a sua casa. A obrigação do homem de instruir a sua família não é das mulheres, é dos homens. Porque Deus vai falar a palavra para os homens. E a Bíblia diz que Deuteronômio capítulo 11 e o verso 19, eu vou ler com você. Olha, o texto vai dizer que Deus vai dizer a Moisés para que falasse para o povo de Israel, quando eles entrassem na terra da promessa: ensinai os vossos filhos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Era a obrigação dos pais. Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas a lei, para que multiplique os vossos dias, os vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a dar-vos como dias do céu sobre a terra. Deuteronômio 6 e o verso 1, coloque lá para mim ler com os irmãos. É a obrigação dos homens. Hoje é o culto para os homens, é a obrigação dos homens. Este pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para que vos ensinar, para vos fazer na terra que possais a possuir. E ele diz: para que temas ao Senhor o teu Deus, guarde os teus estatutos, mandamento que eu te ordeno a tu e a teus filhos, filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. E ele diz: ouve pois Israel, atenta e guarde, para que bem suceda, multiplique, como disse o Senhor o teu Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus está dizendo: amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Ele está dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, intimará nos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ele vai dizendo: também atarás por sinal da tua mão, serão por testeira entre os teus olhos. Deus está dizendo: escreve nos umbrais da tua casa, nas portas. Essa é a obrigação dos homens. E isso tem acontecido. É só você vir na igreja, no culto de escola dominical, e você vai ver quantos homens estão vindo aqui para ouvir a palavra. As mulheres vão perguntar em casa, os filhos vão perguntar. É a obrigação dos homens. Deus te deu a palavra para os homens. Procure quantos homens vêm ao culto. E quantas mulheres estão na igreja, depois de lavar roupa, de passar a limpar a casa, depois de cuidar de filho, de dar banho, de passar as 3 crianças, e de fazer mamadeira, e colocar um no carrinho, depois colocar o outro, e ela vem para a igreja empurrando os 3, e ele fica sentado no sofá, trocando o canal, a televisão. E depois, quando alguma coisa acontece na família, ele é o primeiro a gritar, dizer: vai morrer, vai morrer. Porque ele só fica lá. Era para ele levantar e dizer: aquieta, Deus está no controle, o Senhor vai dar a vitória. Então a gente precisa entender que a palavra foi dada aos homens, mas os homens não querem aprender. Ninguém quer estudar a palavra, ninguém quer fazer curso de teologia, ninguém quer vir ao culto de ensino, ninguém quer vir à escola dominical, ninguém quer vir à oração. É só você marcar a oração das 10 à meia-noite e você vai ver quantos homens vêm. Mas Deus disse que esse homem precisa conhecer Deus e conhecer a sua palavra, para poder formar uma família. Porque na hora da adversidade, ele tem que saber o caminho para levá-los. Ele vai ter. Porque os homens precisam conhecer a Deus e a sua direção, para conduzir os seus filhos e a sua mulher na hora da adversidade. Porque senão esse homem entra em depressão.
E essa mulher fica perdida sem saber o que faz com os filhos. Ele precisa. Ele tem que ter direção, porque senão acontece como aconteceu em Ruth. Elimeleque vai para a terra no dia da adversidade, que faltou pão na terra do pão. Ele vai embora para a terra dos adversários e leva a sua família, e lá morre os seus 2 filhos, e também morre ele, e deixou Noemi sozinha, sem casa, sem terra, longe, com as 2 noras. Precisou essa mulher voltar com as noras. Então a Bíblia está dizendo que Deus deu a esse homem uma palavra. Então eu vou resumir aqui para mim continuar dizendo uma coisa. Se você quer casar e se você não encontrar um homem que tem essas 4 coisas, esse homem tem que ficar só. Se esse homem não está no jardim, e se esse homem não encontra Deus, se esse homem não sabe cultivar a terra e não sabe melhorar a esposa, se esse homem não consegue guardar e defender o seu próprio território, e se esse homem não conhece a palavra, esse homem tem que ficar só. Não é bom que o homem fique só, desde que ele saiba aonde está o jardim, aonde está Deus, como cultiva uma mulher e cuida de um jardim, como defende e como é que guarda a palavra. Se esse homem sabe esses 4 itens, esse homem deve casar. Mas se esse homem não conhece isso, esse homem deve ficar solteiro. Não é bom que esse homem case, porque ele não vai defender, ele não saberá cultivar, ele não tem o que ensinar e não sabe aonde está Deus. Então é melhor que esse homem fique só. Entendeu? A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só, desde que ele saiba onde Deus está, que ele viva na atmosfera do céu, que ele saiba cultivar um jardim e cuidar de uma esposa, e que ele saiba guardar a palavra e proteger aquilo que Deus deu. Então esse homem não pode ficar só, ele tem que casar. Então eu estou te dando uma receita para os que estão solteiros, para encontrar um homem nessa condição. Então o texto vai dizendo isso. Eu quero só deixar uma leitura, que eu marquei um verso para poder ler com você, para você entender isso, a responsabilidade de um homem. Não é simplesmente casar. Não é. Se você ler a história de Ló, e aqui eu vou concluir, se você ler a história de Ló, você vai ver que Ló enriqueceu com o dízimo de Abraão. Você sabia disso? Ló ficou rico com o dízimo de Abraão. Eu vou repetir. Ló ficou rico com o dízimo de Abraão. Foi por isso Abraão, em vez de dar o dízimo para Deus, estava dando para o sobrinho, porque ele precisava. E tem muita gente dando o dízimo para parente, porque precisa. Só que Ló vai sair de Sodoma só com a roupa do corpo. Vai perder tudo, porque não era dele. Ló era um véu. Guarde isso que eu estou dizendo a você. Tem muita gente assim. Tem muita gente negociando o que é de Deus. Abraão e Ló se separam. Guarda isso que eu vou dizer a você. Abraão e Ló se separam. Deus está dando uma amostra grátis do que vai acontecer com Israel no futuro, que eles também vão se separar, vão se dividir, vão ficar a região do norte e região do sul. Deus também vai dizer que eles serão 2 tribos, tribos do norte com a capital Samaria e tribo do sul com a capital Jerusalém. Deus está dando um vislumbre do que vai acontecer no futuro com a separação de Ló e Abraão. A você que está me ouvindo, escute o que eu vou dizer a você. Deus sempre vai te dar uma amostra grátis do que vai acontecer na sua vida no futuro.
é que você não presta atenção. Vou dar exemplo para você. Quando você arrumar uma moça e esta moça começar a usar uma roupa escandalosa e desobedecer os seus pais, ela está dizendo que ela vai fazer isso com o marido dela. Pode guardar isso que eu estou dizendo a você. Quando um rapaz desrespeita a mãe e não obedece o pai, e não trata com carinho, ainda xinga, diz palavrão, e não trata, não dá R$1 dentro de casa, come, bebe e não ajuda a pagar um gás, ele vai fazer com a mulher dele quando casar. É uma amostra grátis, é um vislumbre. Deus jamais vai deixar você enganado sem você saber. É que você e eu sabemos que somos muito inteligentes e não queremos dar atenção. Por quê? A gente acha que tem condição de mudar a situação. A hora que eu casar, ele muda para pior. Porque se a mãe dele, que aguentou ele 9 meses e com dor, colocou ele para fora, imagine você, que já pegou acabado. É só um vislumbre. Eu tinha um amigo, e falo isso sempre, tinha um amigo. Ele tinha 35 anos, já estava bem assim com a idade, e ele morava no Pernambuco e veio congregar numa igreja no Belém, lá na cidade de Piracicaba, e nós não conhecemos porque ele era solteiro. E um dia eu gostava muito dele, um dia ele se despediu, porque ele foi para casar, que ele tinha uma noiva. E depois de alguns meses ele voltou de mudança para a nossa cidade, no bairro onde a gente morava. E eu achei que ele estava com a noiva, e ele disse: não, eu terminei o casamento. Eu falei: você terminou o noivado? Ele disse: terminei. Eu falei: mas por quê? Ele disse: olha, Edmilson, é meio estranho falar para você, mas eu ia na casa dela e ela não tinha mãe. A mãe dela tinha morrido e só tinha o pai, e ela só tinha irmãos, e ela era a única filha. E às vezes o pai pedia para ela levar uma toalha, um chinelo, e ela fazia o maior escândalo. Falava para ele porque ele não pegou, ele é um preguiçoso, ia cair a mão. E como que eu vi isso muitas vezes, eu pensei: se ela faz isso com o pai, imagine comigo. Eu não quero. Porque Deus dá um vislumbre do que vai acontecer. Quando Judas foi trair Jesus na casa da Maria e de Lázaro, quando Maria quebrou o vaso de alabastro de 300 denários, Judas disse: que desperdício, esse homem não vale 300. Por isso que Judas vendeu Jesus por 30. Deus sempre vai dar um vislumbre do que vai acontecer. Deus sempre vai te dar uma amostra grátis do que vai acontecer. É que você precisa ficar atento. Então Deus está falando para Ló e para Abraão que Israel ia se separar, e que Ló ia ser preso lá na terra de Sodoma, não ia? Ia sair de lá sem nada. Assim também a tribo ia ser presa, ia ser cativa. Deus também estava dando um vislumbre do que ia acontecer. É uma amostra grátis. Deus sempre vai dar uma amostra grátis. É que a gente precisa prestar atenção. Pode guardar isso que eu estou dizendo para você. Preste atenção, porque vai ter uma amostra grátis. Sempre tem, sempre tem. Alguém diz assim: eu estava nervoso. Não é, é Deus te mostrando. Deus te mostrando o que vai acontecer no futuro. Então Ló é um deslumbre daquilo. Então guarde isso que eu estou dizendo a você. Se você não quer ouvir conselho, é porque você acha que tem o controle na mão. Mas lá na frente você vai ver que aquilo que aconteceu era só uma amostra grátis. Então quando Deus permitiu isso, Ló separou-se
e foi para Sodoma. Eu vou concluir aqui, porque Sodoma tinha uma planície muito verde, água para criar gados, e as ovelhas deles eram muito grandes, os pastos, os pastores, e eles estavam brigando. Então Abraão chamou para resolver o problema. Não é bom que a gente briga, nós somos parentes. Então Ló resolveu ir para Sodoma, ir para a planície. Ele não foi para Sodoma, ele foi para as planícies de Sodoma. Mas foi a pior decisão que Ló tomou. Ele levou a sua casa para a divisa de Sodoma. O povo de Sodoma era um povo cruel, e ele levou a sua família para morar vizinho de Sodoma. Se precisava ir na farmácia, tinha que ir em Sodoma. Se precisava ir no mercado, tinha que ir em Sodoma. Se precisava ir no posto de saúde, tinha que ir em Sodoma. Se precisava fazer alguma coisa, era Sodoma, era vizinho. E Ló tinha 2 filhas, 2 filhos. E essas 2 filhas estavam comprometidas com quem? Com os filhos de Sodoma. Os 2 filhos de Ló já tinham se envolvido com o homossexualismo. Quando o anjo bateu na porta e ele diz: eu tenho 2 filhas virgens, Ló estava enganado, as meninas já não eram mais virgens. Porque quando o homem perde a presença de Deus, ele quer oferecer para Deus o que ele não tem, o que ele acha que tem, mas ele não tem. Ló levou a sua família inteira para a divisa de Sodoma, pensando em lucrar, pensando em ovelha, pensando em gado, pensando em leite, pensando em carne. Ló sacrificou a família inteira. Por isso que um homem precisa conhecer Deus, conhecer a sua palavra, defender a sua casa, pastor. E um homem precisa cultivar a sua família. Quando que Ló errou nos 4 pontos, que a mulher dele ficou no meio do caminho, que a mulher amava mais Sodoma. O que eu quero deixar ao teu coração é por isso que Deus, quando Abraão saiu para interceder, Abraão diz assim: se o Senhor estiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Ele diz: não, por causa dos 50. Aí Abraão diz assim: no mínimo Jó, que tem 2 filhos e 2 filhas, mas ele e a mulher são 6, esses 2 filhos, entendeu? E o Jó evangelizou lá. Jó ganhou umas 50 pessoas, os vizinhos, os funcionários dele, ganhou. Mas aí Abraão, andando com o Senhor, diz assim: vai que esse Ló não ia muito no culto. Ah, mas pelo menos da casa dele. E se lá tiver 30, 6 deles e mais aí. Aí o Senhor diz assim: eu não vou destruir por causa dos 30. Aí Abraão pensou assim: mas e se esse Ló ficou envolvido com essas ovelhas? E esse Ló não deu muita coisa. 20. Aí ele falou assim: e se lá tiver 20? Se Ló tem 6 e ganhou os vizinhos, os mais perto, aí as filhas dele casou, os filhos também, deve ter ganhado a sogra, o sogro. 20. Pelos 20 o Senhor disse: não destrua. A Bíblia diz assim que Abraão pensou e diz assim: Senhor, não perturbe, não te diga que o teu servo. E se em Sodoma tiver só 10? Ele está dizendo assim: Ló, sua mulher, sua filha, suas 2 filhas, seus 2 filhos, suas 2 noras e seus 2 genros. Dá quanto? 10. O Senhor diz: por causa dos 10 eu destruo. Sabe quanto justo tinha em Sodoma? 3. E ainda não eram justos assim, que precisou ser arrastados. O anjo precisou pegar a mão das filhas e puxarem para fora com a mulher. Isso não ia sair só Ló.
E no caminho a mulher tornou uma estátua de sal. Porque você se transforma no ambiente em que você vive. Se você vive num lugar onde só canta rock, você vai acabar cantando rock. Se você vive num lugar que só bebe cerveja, você vai acabar tomando cerveja. Se você vive num ambiente que só fala palavras, você vai acabar uma hora ou outra falando uma palavrão dentro da sua casa. E se você vive numa igreja que ora, ou você muda ou você não fica nela, porque você vai ter que ser transformado pelo ambiente que você está. Diga comigo: o ambiente me transforma. Então ela foi transformada. Então guarde o seu coração. Ló não era um homem que estava no jardim. Ló era um homem que não sabia cultivar a mulher. Ló era um homem que não guardou a sua família. E Ló era um homem que não conhecia a direção de Deus. Então esse homem não deveria ter casado. Entendeu? Porque no fim ele teve filho com a sua própria filha, chamado os Amonitas e os Moabitas, por falta de instrução do Senhor. E eu termino dizendo uma coisa: aos homens que pensam só em dinheiro, só em parte financeira, só em crescimento, e vai afastando a família de Deus, vai afastando os filhos de Deus. Quando quiserem voltar, só volta ele. A filha já casou lá fora, o filho já arrumou uma mulher lá fora, a mulher já se envolveu lá fora com as amigas e não vão querer mais voltar. E esse homem vai começar a chorar, porque ele conseguiu o que ele queria, mas perdeu a maior riqueza que ele tinha, que era o que ele deveria guardar. Ele não guardou. Então, na hora de um homem tomar uma decisão, ele precisa saber a direção de Deus. Eu vou mudar lá para Goiânia. Aonde é que você vai levar a sua família? A que distância é essa congregação? Quem é o pastor de lá? Aonde é que você vai congregar? Aonde é que teus filhos vão fazer a escola dominical? Aonde é que você vai servir ao Senhor Jesus? Não, mas lá, pastor, a proposta, a grama é dessa altura. Mas é vizinho de Sodoma. Os homens de Sodoma são homens sexuais. Eles não gostam de mulheres. Eles vivem uma liberdade sexual. Você vai pôr a sua família na visita lá? Teus filhos estão crescendo, suas filhas estão crescendo. Essa é uma decisão de um homem. E eu termino dizendo: quando uma mulher pergunta para um homem: o que você acha? E o homem responde: vê lá o que você acha. Não, ela está perguntando o que você acha, irmão. Não é o que ela acha, é o que você. Ela precisa de informação, ela precisa de direção, ela precisa de norte, ela precisa de graça, ela precisa de distanciando para poder cumprir aquilo. É o que você acha? Não, vê o que você acha. Não, ela está precisando de norte. Você precisa conhecer a direção, você precisa conhecer o norte, você precisa ter uma palavra, você precisa dar uma orientação. Deus te deu a isso, não é a ela não tem norte, ela não tem direção. Mulher é uma fábrica de ferramenta que vem com tudo dentro, vem com parafuso, vem com porca, vem com martelo, vem com serra. Ela vem montada com parafusadeira de última geração. Ela vem tudo. E quando você casa com ela, você tem que ter o projeto, o plano, e dizer: é isso que nós vamos fazer. Então ela vai te oferecendo ferramenta para você fazer. Mas se você não sabe nada, não tem propósito, não tem plano, não tem projeto, não sabe onde vai morar, não sabe onde vai congregar, não sabe o que vai fazer, sua família também não vai fazer nada, porque ela só tem a ferramenta e você tem a direção de Deus para esta família.
Pastor, para que o homem tem que orar? Para Deus lhe dar direção. É isso, irmão. Deus vai dar direção. Você entende o que eu estou pregando? É fácil, eu termino aqui, pastor Paulinho. Alguém chegar aqui e falar: não, pastor, o senhor devia era fazer isso, era pendurar uns balão, era a gente fazer isso, aquilo, ficar mais animado. Se der errado, ele pula fora. E o que eu faço com todo mundo depois? Buscar a direção de Deus. Nós vamos buscar a direção de Deus. Nós vamos parar no meio do deserto e nós vamos olhar para Deus e dizer: Senhor, Ló foi para Sodoma, e eu o que faço com esse povo? Eles têm criança, eles têm mulheres, eles têm família, eles dependem do leite das vacas, da lã das ovelhas, eles precisam ter pasto, eles precisam ter água, eles precisam montar tenda. Como é que eu vou sustentar toda esta multidão que vem aos domingos para congregar conosco às terça-feira? Como vai alimentar isso? Então Deus dirá a Abraão: levanta a tua cabeça e erga os teus olhos, porque aonde colocar a planta dos teus pés eu te dou por herança. Abraão, eu vou te dar comida, eu vou te dar alimento, eu vou sustentar o teu povo. É disso que você precisa entender. Direção. Olha para esse homem, diga: hoje é seu dia, irmão. Aos homens, diga: eu e a minha casa. Agora você olha para a sua casa. Olha para a sua casa. Vou dizer para as irmãs agora: se esse homem não levantar para orar, você empurra ele da cama, irmão. Joga ele lá e coloca ele. Vai orar, mano, vai orar. Diga para ele: eu vou ficar aqui dormindo, você vai orar lá por nós lá. E se ele olhar e falar assim: você não vai orar? E se ela não tiver com vontade, você vai orar para Deus dar vontade nela. Aí você ora alto, fala: Jesus, não deixa essa mulher dormir, tem misericórdia, tira o sono dela, abençoa. Aí você começa a orar, que é o seu dever, é o seu dever. Você é o profeta, você é o sacerdote, você tem a palavra, você foi colocado no jardim, você que deve cultivar, você que deve cuidar, você que deve defender, você que deve profetizar. Então aos homens, levante a mão para você profetizar sobre a tua casa, porque Deus vai fazer um milagre. Fica de pé para me orar com você. Diga: tem 4 coisas. Diga forte: 4 coisas que os homens que querem casar precisam fazer. Se esses homens não tiverem essas 4 coisas, não case com ele. Não case, que você vai pagar a conta dele. Não case com ele, que na hora que bater a porta e a chuva e ele ficar com medo, você vai ter que proteger ele. Não case com esse homem, porque a hora que aparecer um rato, ele é o primeiro a correr em cima da cama, gritando para você matar o rato. Não case com esse homem. Não case. O irmão casou lá. Os casalzinhos vieram da lua de mel, arrumaram um apartamento extraordinário. O irmão chegou, o rapaz chegou do trabalho, mano. Ela falou assim: amor, você viu a porta? Ele disse: em qual, amor? Ela diz: a da sala. Está caindo. Soltou os parafusos. Ele diz assim: vi, amor, por isso que eu nem passei por lá. Se você não observar esses 4 pontos, você vai ter dificuldade. Olha para esse irmão, diga para ele: é só Jesus depois para fazer um milagre e te dar força. Segure a mão desse seu irmão que está do seu lado para você orar. Eu vou orar para você. Olha para essa irmã, diga: terça-feira nós vamos encontrar uma mulher sábia.
Eu e a minha casa. Diga, eu e a minha casa. Ore por esse irmão, para que Deus dê graça para ele cultivar, viu? Eu tenho uma frase da Jequiti. É Jequiti? É aquele perfume? É, Jequiti. Diz que toda mulher é bonita, só é mal cuidada. É essa frase? É essa frase que eles falam? É essa frase, Gil? Eu ouvi isso em algum lugar, mas eu ouvi. Então só precisa os homens cultivar. Entendeu? Aos homens que eu estou aqui dizendo a você: cuide, cultive, incentive. Melhor coisa que tem é você ouvir um incentivo, irmão. Você pode ouvir milhares de incentivos. Pastor, você pode ouvir milhares. Você ouve muita gente. Olha, pastor, muita gente. Eu encontro muita gente dizendo: olha, pastor, eu queria ver o senhor pregar. Olha, pastor, eu acho maravilhoso isso, né? É muito bom isso. Mas domingo passado, eu disse aqui para os irmãos, minha esposa estava aqui, e eu achei, diz a ela assim: você viu a minha Bíblia? Ela falou assim: está aqui. Eu falei: é a minha? Ela disse: é. Como a senhora sabe? Ela abriu, eu abri assim, estava toda pintada. Ela disse: eis aqui a Bíblia de um grande pregador da palavra. Irmão, eu recebi uma unção poderosa na hora, irmão. Uma revelação de Deus na hora. Entendeu? Mesmo que você não seja, na hora você fica, não fica, irmão? Eu sei que você fica. Porque é diferente, pastor Valmir, é diferente. Esse povo, eles me veem aqui no altar, mas ela não me vê só.